Fala, gênio, então vamos trabalhar com a equação exponencial. Na realidade, esse caso aqui a gente já falou na primeira aula, e aí é só olhar no link da descrição do vídeo, essa aulinha aqui que tá legal, porque a gente tem exercícios que vai mostrar passo a passo como resolver qualquer situação aqui de primeiro caso. Na aula de hoje, nós vamos simplesmente abordar essas duas estruturas aqui. Para cada uma dessas situações, gente, eu tenho uma técnica diferente, tá? Então, a gente viu na aula passada que para resolver a equação do primeiro caso, a gente precisaria ter bases iguais para cortar as bases e igualar os expoentes. Agora, aqui não. Então, aqui a situação muda. Por quê? Porque eu tenho mais de dois termos. Não adianta cortar as bases aqui, porque não vai sobrar termos ali. Então, o que eu faço aqui numa situação dessa, gente? Primeira coisa que eu preciso lembrar, tá? Será que tem soma no expoente? Opa, aqui não tem soma no expoente, aqui é só o x. Ó, só x. Ali eu tenho soma, ó, x mais 2. Pode ser ter uma subtração. Se eu tiver uma subtração ou uma soma, eu estou no terceiro caso. Se tiver simplesmente um valor de x lá no expoente, eu estou no segundo caso, desde que eu tenha mais do que dois termos. Então, mais de dois termos, aqui e aqui, sem soma no expoente e com soma no expoente. Vamos ver agora como é que a gente pode resolver cada uma dessas situações aqui. Bom, vamos entender como é que a gente usa aqui segundo caso e terceiro caso. Qual é a técnica de cada um deles? A primeira ideia é saber identificar que a gente tem que ter mais de dois termos. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4 termos. Então a gente está diante do segundo ou terceiro caso, mas é segundo caso porque a gente não tem uma sominha no expoente. Aqui é só o x no expoente. Aqui eu tenho sominha, ó, x mais 2, então é o terceiro caso. Tenho mais de dois termos e tenho sominha. Aqui eu não tenho, eu tenho mais de dois termos, mas eu não tenho sominha. Muito bem. Então vamos lá. A ideia sempre é pegar o cara que está elevado a x, ou uma base que seja idêntica a toda a estrutura. Então, por exemplo, 2 na x é uma base que é idêntica a toda a estrutura. Ela não tem, por exemplo, 2 na x aqui, 5 na x. Eu teria que ter uma base única aqui, elevada a x. Então eu vou pegar esse 2 na x aqui e vou trocar por uma letra qualquer, por um y, por um p, por um z, por um m. Então vamos supor que 2 na x seja igual a p, né? Então a gente teria que ir a seguinte situação. Então eu tenho lá 8 que multiplica p, então sempre que eu tiver 2 na x eu vou substituir por p. Mais 4 menos 4 que multiplica p é igual a 68. Beleza. E agora, bom, agora eu vou isolar as letrinhas, né, e passar os números para um lado. Então aqui eu tenho 8p, vou deixar os números com p desse lado aqui, ó. 4p é igual a 68, vou passar o 4 para o lado de lá, ó, menos 4. Ele era positivo, passou, ó, 4 era positivo, passou negativo. 8p menos 4p, isso aqui dá 4p, é igual a 64. Agora eu estou com 4 multiplicando, que vai passar dividindo, então fica 64 dividido por 4, que dá 16. Eu não queria o valor de p, eu quero o valor de x, então eu volto para o meu artifício. Esse meu artifício aqui, ele tem que ser calculado agora com o valor de p, ó. Então o p era 16, eu só jogo aqui, fatoro o meu 16, a gente sabe que 16 fatorado dá por 2, que dá 8, que dá por 2, que dá 4, dá por 2, que dá 2. Então isso aqui é 2 na quarta potência. Agora eu tenho aqui a situação do primeiro caso, né, gente? Eu corto as bases e igualo os expoentes. E a resposta seria essa aqui. A questão número 2 aqui, que seria do terceiro caso, né, gente? Ela é um pouquinho diferente porque ela tem aqui uma sominha no expoente. Então a gente não pode gerar um artifício, a gente não tem um artifício direto aqui. Então a gente vai criar o artifício. Como é que a gente faz? Bom, eu tenho que separar. Agora a dica é arranjar uma base 3 para cada elemento da soma. Então eu pego aqui, ó, o 3 na x vezes o 3 na 2 menos 27 é igual a 6 que multiplica 3 na x. Observe que quando eu separo aqui, ó, eu já posso entender que o meu artifício vai aparecer. Então está aqui ele, ó. Agora eu faço exatamente como eu fiz no exemplo anterior. Vou jogar aqui, ó, 3 na x vai ser meu p ou meu m, sei lá, né? Beleza, então aqui eu tenho 3 ao quadrado, que dá 9, então eu tenho 9p aqui, né? Menos 27 é igual a 6 vezes o p. O 3 na x é p, substituo, então onde tem 3 na x vai o p. Agora eu passo as letrinhas para um lado, o número para o outro, e eu fico com 9p menos 6p, esse cara aqui era positivo, passa negativo,
e eu passo o 27, que está negativo aqui, para o outro lado positivo. Aqui fica 3P igual a 27, evidentemente eu tenho que passar isso aqui dividindo, meu P então é 27 dividido por 3, que dá 9. Só que eu não quero o P, eu quero quem? Eu quero o X. Então a gente volta para o meu artifício, onde 3 na X é P. Acabei de achar o P, que é 9, 3 na X é 9, então eu fatoro 9, que é 3 ao quadrado, né? Corto as bases e eu tenho o resultado 2 aqui para a nossa equaçãozinha. Vamos ver mais duas questõezinhas agora. Então vamos corrigir aqui mais duas questõezinhas de segundo caso e terceiro caso, porque eles têm mais de 2 termos. Aqui eu tenho 3 termos, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos, mas aqui é segundo caso porque não tem sominha no expoente e aqui eu tenho soma no expoente, logo é o terceiro caso. Então a gente vai usar aquelas técnicas que a gente acabou de ver. Só que aqui, no segundo caso, a gente tem que buscar um número que seja elevado a x, que seja igual em toda a estrutura. Só que a gente tem aqui o 9 na x e 3 na x. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso fatorar esse 9 para deixar ele igual a esse aqui. Então ao fatorar o 9 é 3 ao quadrado, né? Então 3 ao quadrado, que está elevado a x. Então elevado a x, parênteses, eu multiplico. Então aqui fica 3 elevado a 2x, né? Aqui então, o que acontece, ó, gente? Eu tenho um mais 3 e aqui eu tenho 4 vezes o 3 na x. Pois é, só que agora o meu artifício vai ser 3 na x, né? 3 na x aqui vai ser o meu m, ó, tá? Ou o meu p, tanto faz, né? Então, só que aqui, ó, o que acontece, ó? Esse m vai estar ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui no cantinho, 3 na x vai ser meu m, ou meu p, né? E aí eu coloco ali, ó, m ao quadrado mais 3 é igual a 4 vezes o meu m, tá? Beleza, eu vou passar o 4m para cá, e aí observem que a gente tem aqui uma equação do segundo grau, ó, tá? A partir do momento que eu tenho uma equação do segundo grau, eu preciso calcular o m para voltar para cá. Bem, aplico a Bhaskara ou faço soma-produto, vou fazer por soma-produto. O produto das raízes é sempre esse númerozinho aqui, e a soma é esse número aqui com sinal trocado. Como o produto é 3, eu já sei que a minha primeira raiz vai ser 1, e a minha segunda raiz aqui vai ser 3. Por quê? Porque 1 vezes 3 dá 3, e 1 mais 3 dá 4. Lembrando que eu tenho que trocar o sinal, que aqui é a soma. Então agora eu tenho o valor de m e o valor de m, duas linhas. Então o m' é 1, então eu volto para cá, ó. 3 na x é igual a 1, né? Eu acho a minha primeira raiz. E agora eu coloco aqui, ó, 3 na x é igual a 3. Eu tenho que fazer duas continhas, uma para cada valor de m encontrado. Esse 1 aqui, né, eu tenho que transformar ele para a base 3. Então, a situação é fazer isso aqui, ó, 3 na 0. Qualquer número elevado a 0 é 1. E eu corto aqui e eu tenho x igual a 0. Primeira raiz encontrada. A segunda aqui fica mais fácil, porque 3 na x igual a 3, aqui a gente não tem expoente, mas sempre quando não tiver é 1. Corto aqui, fica x igual a 1. Então, a gente tem as duas respostas, ó, 0 e 1. Essa aqui seria a solução do meu problema. Podem tirar o print, que agora a gente vai fazer aquela equaçãozinha ali, que é maior, dá mais trabalho, tá, gente? Então eu vou simplesmente apagar o quadro aqui para a gente poder usar mais espaço aqui do nosso quadro. A primeira ideia ali é que eu tenho soma no expoente, né? Se eu tenho soma no expoente, eu tenho que arranjar uma base para cada elemento da sominha ali. Então vamos lá, ó. Então fica assim, ó, 3 na x vezes 3 na 1, mais 3 na x vezes 3 na menos 2. Arranjei um 3 por x, um 3 por menos 2. Ó, arranjo um 3 por x, vezes sempre, tá, gente? Um 3 por menos 3, mais um 3 por x, um 3 por menos 4, igual a 750. E agora o meu artifício, que é o 3 na x, ele aparece escancarado aqui, ó. Ele está igual em todos os termos, ó. Nem preciso fazer nada, ó. Já está direto aqui. Vou até colocar aqui, ó. 3 na x vai ser meu m, por exemplo, tá? Ou p, ou y, como queiram. Então aqui fica, se isso aqui é m, aqui está multiplicado por 3 esse m. Então aqui vai ficar 3m mais m sobre 3 ao quadrado. Vou jogar ele lá para baixo, porque ele está com o expoente negativo, né, gente? Então eu jogo ele lá para baixo para transformar ele em positivo. Menos m sobre 3 ao cubo, ó, boto ele lá para baixo. Mais m, que é isso aqui, dividido por 3 ao quadrado, na quarta potência, igual a 750. Bem, vamos ajustar isso aqui embaixo, né, gente, para transformar isso aqui em números
naturais, então a gente tem aqui, ó, 3 ao quadrado, a gente sabe que é 9. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 27, então vai ficar m sobre 27. Mais 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, isso aqui vai dar 81, igual a 750. Isso aqui é 27 vezes 3, tá? Beleza, agora eu tiro o MMC para achar o valor de M. Ao tirar o MMC, a gente tem 81 aqui, né? 81 por 1 dá 81, vezes 3, 243M. 81 por 9 dá 9, vezes 1M dá 9M. 81 por 27 dá 3, vezes M, 3M, eu tenho que conservar o sinal negativo. E 81 por 81 dá 1, vezes M dá M. Aqui eu vou deixar os 750. Vejam que aqui, gente, olha só. Esse 9 mais 1 aqui é 1, né? Dá 10. 10 mais 243 dá 253. Menos 3, eu tenho que tirar esses 3 daqui, tá? Dá 250. Então, ó, 243, eu posso fazer assim primeiro, ó. 243 menos 3 dá 240. Mais 10, 250. Então, eu vou fazer aqui desse cantinho, ó. 250, ó, 250M, tá? É igual, esse 81 eu vou passar multiplicando lá, ó, 81 vezes 750. Observem que, ao invés de multiplicar isso aqui, gente, tá? O que eu faço, seria mais interessante aqui, seria passar esse 250 dividindo lá, e aí eu posso simplificar, tá? Vai ficar, o 750 ao ser dividido por 250, isso aqui dá 3, tá? E aí fica o M, ó, o M fica 81, que eu tinha aqui, vezes o 3, tá? Então, o meu M aqui, ó, vai ser quanto? O meu M, vou jogar aqui em cima, ó, vai ser 243, tá? Só que eu não quero M, eu quero X, então eu volto para cá, ó. 3 na X é igual ao M. Que é o M? 243. Se eu fatorar, ó, 243 fatorado, dá por 3, dá 81. Dá por 3, dá 27. Dá por 3, dá 9. Dá por 3, dá 3. Dá por 3. Isso aqui é 3 na quinta potência. Então, eu vou ter ali 3 na x é igual a 3 na quinta potência. Corto as bases, fica x igual a 5. Essa aqui é a minha solução do meu problema, tá? E não 243. Vamos ficando por aqui e até a próxima.